Salve, salve galera, professor Diego na área de novo, trazendo aí mais um debate sobre sociedade, política, economia e, é claro, arte, muita arte para vocês, moçada. Hoje o nosso tema é bastante simples, vamos usar a linguagem do cinema. Exatamente, vamos pegar aí exemplos do cinema e exemplos da política para tentar explicar uma perguntinha muito simples. Será que existe um vilão? Será que a nossa sociedade realmente é ameaçada por um grande vilão? Será que nós podemos definir esse vilão com um lado, um vilão de direita, um vilão de esquerda? Como é que os Estados Unidos e grandes nações se comportaram na década de 80 dentro do cinema para tentar trazer uma imagem diabólica do outro lado, dos seus inimigos? Vem comigo que nós vamos debater isso hoje. Bora! O autor Eric Hobsbawm vai colocar que o período marcado entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o início dos anos 90, conhecido como Guerra Fria, foi um período de extremos, principalmente de polarização política entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Grande fato é que a democracia norte-americana era extremamente frágil e se baseava nos discursos anticomunistas, principalmente para eleger os seus líderes políticos. E é claro, toda essa guerra adquire muito mais um ponto de vista ideológico dentro dos territórios norte-americanos do que necessariamente na própria União Soviética ou nos países ali próximos. Fato é que parte da Europa estava de fato arrasada e esse discurso anticomunista servia para mostrar que havia um grande campo a se conquistar ainda. E vários foram os políticos que utilizaram desse medo comunista para se elegerem ou até mesmo para aprovar diversos conjuntos de leis. A exemplo disso, temos Joseph McCarthy, que criou ali na década de 50 uma doutrina que ficou conhecida como macartismo, de extremo anticomunismo. Essa doutrina influenciou várias nações amigas dos Estados Unidos a desenvolverem esse sentimento de medo do próprio comunismo. Na própria década de 60 temos ali John Fitzgerald Kennedy, que foi eleito também sob a premissa de acabar com o comunismo dentro do Congresso, dentro dos Estados Unidos e dentro das terras que estavam sendo levadas à famosa democracia americana. É interessante falar que isso caminha para a década de 80 junto com a cultura. Vários foram os filmes que tratavam os contextos de guerra e também os contextos políticos. Mas na década de 80, quando a União Soviética, segundo Hobsbawm, já estava no seu final político, ou seja, já caminhava mal das pernas economicamente, é que vem a cartada final norte-americana. O grande presidente conservador Ronald Reagan, eleito em 2 mandatos, ficou desde ali 81 até aproximadamente 89 no governo. É o líder do conservadorismo e do neoliberalismo dentro dos Estados Unidos. É a partir desse cara que toda fertilidade política e ideológica para esses filmes que elegeram o comunismo como grande vilão vão surgir. Década de 60 e 70, os movimentos de contracultura e também o próprio cinema se manifestarem contra algumas ações norte-americanas de guerra ao redor do mundo, e principalmente esse discurso anticomunista que existia dentro dos territórios ocidentais, alguns filmes saem com a proposta de elucidar a verdade. Alguns filmes eles tentam trazer toda a crueldade da guerra e toda essa representação para o cinema. É o caso do filme Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola, e também do filme Platoon, do diretor Oliver Stone. Ambos os filmes saem ali da década de 70 para a década de 80 e são duras críticas à guerra do Vietnã, mostrando ali cenas de muita crueldade e até mesmo de muita loucura. Porém, a década de 80, com o próprio discurso do Reagan e o conservadorismo cristão e anticomunista que cresce nos Estados Unidos, além desse imenso medo de uma dominação cultural marxista que sempre houve,
Os filmes norte-americanos vão começar a adquirir uma característica um pouco diferente. É o início da era de ouro do cinema norte-americano, dos grandes blockbusters, filmes que atingiam grandes massas. E aí é claro que em alguns deles o sentimento patriótico e esse sentimento de dominação ou de um perigo de uma dominação cultural comunista começam a ser combatidos e até mesmo, contrariados. É o caso dos dois filmes que nós vamos ver a seguir. Na série de filmes Rambo do diretor Ted Kotcheff, nós vemos um ex-fuzileiro do exército norte-americano que combateu no Vietnã, retornando para casa e sofrendo com várias pressões psicológicas da sociedade. É claro que esse filme é um grande ode a esse sentimento norte-americano do guerreiro, do soldado que cruza o mundo e tenta salvar todo mundo, o grande super-herói, e as terras orientais, principalmente o Vietnã e os russos, são vistos como grandes inimigos. E apesar de o filme apresentar algumas críticas, até mesmo ao sistema norte-americano militar, as críticas ficam mais reservadas principalmente a membros específicos, O espírito do exército tenta ser liberto, Até mesmo porque a guerra do Vietnã foi uma grande vergonha para os Estados Unidos, assim como vários outros conflitos. Mas na década de 80 o cinema esteve mais próximo, principalmente da população. Alguns autores vão colocar isso como a construção de símbolos e a construção de poder. Os símbolos foram trabalhados muito amplamente por Durkheim e também por Lévi-Strauss, e é claro que a noção de poder trabalhada aí por Ballandier, que vai falar pra gente sobre essas construções, como que as pessoas que estão no poder, eles tentam influenciar os meios culturais e as representações culturais para que nós tenhamos essa construção também, para que nós vejamos essas imagens, para que nós tenhamos o consumo desses itens e a partir daí tenhamos a tendência a tomar uma opinião. No caso do Rambo é de que os heróis norte-americanos eram os soldados, e esses soldados, coitados, viviam sob uma pressão muito forte. E todos os filmes da série Rambo trazem essa noção do super-herói, e recentemente teve outro filme dele que teve bastante polêmica, principalmente sobre essa tendência de filmes de guerra da década de 80 que são extremamente sangrentos e mostram de uma certa forma um homem que age pela própria conduta, sem respeitar mais ou menos a opinião de ninguém. E além disso, essa questão de um inimigo que existe do outro lado do mundo, As terras orientais e principalmente a Rússia que guardam esse inimigo, O Reagan, ele passou por várias turbulências no governo dele. E essas turbulências, elas, de uma certa forma, elas eram amenizadas até mesmo pela questão cinematográfica. Ficou muito no imaginário popular essa propaganda anticomunista, esse medo que as pessoas tinham. Então, as medidas do Reaganomics, as medidas econômicas do Reagan, que deixaram até um grande índice inflacionário ao final do mandato dele, e o Estado tendo sérios problemas econômicos, na verdade buscavam também um apoio popular dentro desse imaginário de que era necessário que a população se mostrasse favorável à medida capitalista e ignorasse todas essas noções comunistas que vinham do outro lado do mundo. Então, por conta dessas representações no cinema, começaram a surgir no imaginário das pessoas do Ocidente que consumiam em grande quantidade esses filmes a noção de medo, a noção de que existia um vilão do lado de lá e que esse vilão poderia colocar todo o Ocidente, toda a nossa democracia e nossa liberdade vir por água abaixo, ou seja, ser derrotada. Além disso, temos aí casos de outros filmes que são até mais recentes e que vão trazer novamente essa polêmica. Outro filme que ficou bastante famoso neste contexto, vindo da década de 80 para a década de 90, foi Rocky IV, dirigido pelo próprio Sylvester Stallone, que traz um lutador, um boxeador, já próximo de abandonar a sua carreira, tendo que enfrentar um outro lutador vindo da Rússia que matou um boxeador americano que era amigo do próprio Rocky. O filme é cheio de cenas sangrentas, de combates e principalmente de uma exaltação
do espírito norte-americano. Eis que o próprio Rock, na última luta, utiliza um calção com a bandeira dos Estados Unidos e vai fazer a luta na Sibéria, na Rússia, perdão, e ele treina na Sibéria, naquele frio gélido. Tem toda uma ideia de superação, de que os norte-americanos conseguiriam superar os russos em absolutamente todos os aspectos. Essa exaltação do espírito norte-americano vem bem a calhar com aquela ideia da construção de símbolo, ou até mesmo a construção imagética e de poder que nós vemos aí nos autores que citamos. Porque havia uma necessidade da autoafirmação norte-americana que estava tentando consolidar sobre o Ocidente um ideário cada vez mais neoliberal, uma pasta cada vez mais neoliberal. E ela participava de vários conflitos no Oriente Médio. Então era necessário que a sociedade aceitasse esses ideais norte-americanos e visse com bons olhos essa marcha para o Oriente, principalmente para enfrentar os tão temidos inimigos do lado de lá, que normalmente estão sempre aliados à Rússia. Então o cinema não se divide da sociedade em momento nenhum. A crise dos sistemas de saúde, a pandemia e também as crises políticas que vêm atravessando as nações do Ocidente decorrente dessa inesperada doença tem novamente reacendido esses debates sobre a existência ou não de um vilão do outro lado do oceano. Será que as terras orientais de fato são responsáveis por tamanha desgraça? Como a gente pode observar, sempre houve um interesse em representar no cinema e em trazer dentro da linguagem artística essa interpretação do anticomunismo, esse medo de que algo ameace nossa sociedade, nosso sistema econômico. Como se do lado de lá existisse um vilão e do lado do Ocidente existissem somente os heróis. Como se a União Soviética, Rússia, a China e diversos outros países participassem de um imenso plano maligno de dominação global e somente os heróis norte-americanos pudessem nos salvar. Vamos tomar muito cuidado com esse discurso, porque ele serve muito a uma pasta neoliberal e vários desses líderes políticos agora se veem ameaçados por conta de um evento que não foi possível eles tomarem uma medida a tempo hábil e agora estão tentando encontrar novamente um culpado. E é claro que vários anos de programas de TV, de filmes e de várias imagens criando um inimigo fizeram uma massa de pessoas que de fato acredita nesses discursos. É necessário ter muito cuidado, é necessário ter muito estudo e principalmente muita leitura para nunca ser enganado. Não sejam enganados. Fiquem todos com Deus. Próximo vídeo voltarei falando um pouco também sobre o contexto dos anos 90. Nos vemos lá. Tchau, tchau.